Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você como que tem sido a minha experiência aprendendo Flutter. Eu me dediquei a aprender um pouco sobre a linguagem na última semana. Na verdade tem um pouco mais de uma semana, só que como nos últimos dias eu não vi nada, eu estou considerando ainda uma semana, né, a primeira semana de aprendizado, e eu quero compartilhar um pouquinho do que eu achei da linguagem, do que eu tive de dificuldade, todo esse tipo de coisa. Então vamos lá para o vídeo. Então, antes de mais nada, vamos falar para quem caiu aqui de paraquedas o que é o Flutter. O Flutter ele é um framework do Google que permite que você, com apenas um código escrito em Dart, compile a sua aplicação, seu aplicativo mobile para iOS e Android, tá? Ele faz um pouco mais do que isso, ele também compila para web, mas o foco principal aqui é o mobile, iOS e Android. Então é isso que o Flutter faz. E eu quis aprender o Flutter para ter aí uma possibilidade além do React Native, que também faz isso de uma outra maneira. Então eu quero ter aí essas duas cartas na manga e eu resolvi então me dedicar a aprender o Flutter nos próximos meses. Mas vamos falar sobre essa primeira semana. O que era a minha estratégia de aprendizado nessa primeira semana? Nessa primeira semana eu queria terminar ela entendendo um pouco sobre a linguagem, o Dart, identificando ali quais seriam os desafios, o que seria difícil, o que seria fácil. Queria também entender como que ele monta as telas e eu queria conseguir montar sozinho a minha própria tela. Então antes de eu te mostrar se eu consegui ou não montar a minha primeira tela, vamos falar o que eu achei de diferente ou de igual no Flutter, tá? Vamos começar pelo igual. Cara, eu achei que o Dart ia ser um pouco mais difícil. Só que ele é muito parecido com JavaScript, então o tempo que eu precisei me dedicar para conseguir fazer alguma coisa em Dart foi muito baixo. Eu simplesmente escrevia um JavaScript lá, via se funcionava, fazia as modificações necessárias e na maioria das vezes eu conseguia fazer alguma coisa desse jeito aí. Claro que com o passar do tempo eu vou me dedicar mais a aprender as minúcias da linguagem, mas por enquanto o autocomplete do VS Code está me ajudando bastante. Eu consigo fazer as primeiras coisas só com o que eu sei de outras linguagens, como JavaScript, C, etc. Agora, uma coisa que eu achei diferente e até um pouco esquisita é o modo como cada objeto é declarado, né, para aparecer na tela. Eu achei meio estranho isso. No Flutter, tudo é um objeto. Na verdade, tudo é um widget, que é um objeto, tá? Então, quando a gente quer criar alguma coisa na tela, a gente vai criar o widget e vai definir ali algumas propriedades para esse widget. Aqui vem a parte que eu achei esquisita. Normalmente, em outras linguagens, seja no mobile ou seja no web, a gente tem um elemento padrão e a partir desse elemento padrão a gente tem os outros elementos. Por exemplo, se a gente voltar, eu estou há muito tempo sem desenvolver para iOS, por exemplo. Inclusive, eu vi que hoje a gente tem o Swift UI. Primeira vez que eu resolvi dar uma olhada nisso daí foi essa semana. E eu vi que é muito parecido com o Flutter, tá? Eu ainda não vi se ele é exatamente igual. Eu só vi que a cara parece muito. Eu não cheguei a brincar com ele ainda, mas eu achei parecido o Swift UI com o Flutter. Bem, nem sei por que eu estava falando isso. Mas a questão é, no iOS você tem a view e todos os outros elementos são meio que uma view bombada, né, com alguma coisa a mais. No desenvolvimento web você tem a div e aí todos os outros elementos são meio que uma div evoluída também. No Flutter já não é assim. No Flutter cada widget é totalmente diferente da outra, ela tem propriedades diferentes, comportamentos diferentes, é tudo meio diferente. Então você tem que conhecer aquele widget ali para conseguir criar ele, para conseguir trabalhar com ele. Você não consegue muito pegar um conceito de um outro widget e tentar aplicar. Pelo menos essa foi a minha impressão. Talvez eu esteja falando uma grande besteira, mas isso me deixou meio ressabiado no primeiro momento. Mas você se acostuma. Logo eu me acostumei e consegui criar as primeiras coisinhas ali. Mas eu achei meio estranho. E o outro ponto tem a ver com isso, é como cada widget é totalmente diferente do outro, ele tem propriedades diferentes e a gente precisa declarar isso no momento que a gente está criando. Muitas vezes uma propriedade do widget é um outro widget. Ou é um objeto, é alguma coisa que começa a aumentar o teu código e ele fica um pouco difícil de ler. Eu tive um pouco de dificuldade de tentar imaginar como que é a tela olhando para o código.
Normalmente quando a gente vê React ou HTML puro ou até outro tipo de desenvolvimento, a gente consegue olhar para o código ali e na nossa cabeça a gente vai montando mais ou menos a tela, pelo menos a estrutura, mesmo que a gente não consiga ver exatamente como que é o design, a gente consegue ver bem a estrutura, o que está dentro do que. E eu achei que no Flutter isso é um pouco mais difícil porque tem muito código ali que não tem a ver exatamente com a estrutura. Por exemplo, tem código de estilo misturado ali e eu achei um pouco esquisito. Claro que depois que você entende como aquilo funciona, você percebe que você pode separar, né? E começar a criar novos widgets. Isso é até recomendado para você conseguir diminuir ali, criar, separar, né? E aí você vai ter pequenos widgets que vão ficar mais fáceis de entender. E aí, beleza. A partir do momento que eu consegui entender isso, ficou mais fácil de fazer as coisas. E nessa minha primeira semana, então, o objetivo era entender quais eram os principais elementos, como, por exemplo, uma lista, um label, uma view. Estou falando aqui elementos do iOS, tá? Mas seria aí o equivalente a um container no Flutter, a um text no Flutter, né? A um list view no Flutter. Então, todos esses elementos são elementos que tem em todos os aplicativos, tá? Todos os aplicativos vão ter alguns elementos em comum, como por exemplo um botão. Quase todo aplicativo tem um botão, então é interessante a gente saber como funciona um botão naquela nova tecnologia que a gente está vendo. Muitos aplicativos vão ter, por exemplo, uma tab bar, então é interessante a gente ver como que se cria uma tab bar. Então, nessa primeira semana, esse era o meu objetivo, e eu consegui aprender ali os principais elementos. Ainda tem muita coisa para ver, mas aí também não importa, isso a gente vai vendo com o passar do tempo, com a necessidade, mas eu consegui entender como cada elemento daquele funciona. Eu consegui criar os primeiros elementos e foi super legal. Inclusive, no final da semana eu me desafiei a criar uma tela de algum aplicativo conhecido e aí eu escolhi criar a tela do Spotify. E o resultado ficou esse aqui, ó. Então aqui tá a tela do Spotify, ela tá rodando aqui no meu celular, tá no meu iPhone. E ó, tem todos os movimentos, não tem o clique aqui, a gente não faz nada. Os botões que eu utilizei não são exatamente iguais aos botões do Spotify, porque eu resolvi utilizar o que era mais parecido, mas que fazia parte do Material Design. Então, por exemplo, esse botão de config ali em cima é do Material Design, é diferente um pouco do Spotify, mas a gente poderia investir um pouco mais de tempo e tornar isso ainda mais parecido, tá? Eu também não botei outras imagens aqui, eu quis fazer alguma coisa bem básica. Aqui embaixo eu tenho uma barra, ó, que o clique até funciona, não faz nada, porque não era esse o objetivo era só montar a tela mesmo. Então esse daqui foi o resultado final do nosso Spotify, e além do Spotify eu também resolvi criar a tela do PayPal. E a minha versão do PayPal ficou desse jeito aqui, agora tá rodando no simulador do iPhone 11 Pro Max. Tem alguns ajustes aqui a fazer, eu não gostei muito dessa barra aqui como ficou, eu tinha testado no meu iPhone 7, tinha ficado um pouquinho melhor. Aqui eu acho que a questão da gente utilizar a Safe Area, que é algo que eu ainda não olhei ainda, né? Tem bastante coisa para ver ainda, mas eu já consegui criar aqui, ó, o design bem mais ou menos do jeito que eu tinha pensado mesmo. Aqui a gente tem um scroll, né? Um single child scroll aqui. Tem aqui os botõezinhos, tem aqui os botões aqui embaixo na barra também. Então, essa primeira parte, que seria a parte de elementos, de design, de conseguir entender como as coisas funcionam na tela, a gente acha que conseguiu fazer. E aí agora, para as próximas semanas, eu vou focar na navegação, né? Aqui a gente só criou uma tela, então eu quero criar mais de uma tela e poder navegar entre essas telas. Vai ser algo que eu vou mergulhar a partir de agora. E também a gente vai ver sobre gerência de estados. Gerência de estados é algo que eu descobri que tem uma controvérsia aí no meio dos desenvolvedores de Flutter. Alguns preferem Provider, outros Block. Eu vou tentar dar uma olhada nos dois aí, mas provavelmente eu vou pro Block. Vai ser o que eu vou me aprofundar mais, até porque o pessoal do Flutterando tem me ajudado bastante aí durante esse processo e eles são muito fãs do Block. Então vou acabar tendendo aí para esse lado, mas eu vou dar uma olhada nos dois e talvez faça até um vídeo sobre isso. A propósito, se você quiser um vídeo mostrando aqui, montando essas telas aqui do Spotify ou do PayPal, deixa aqui nos comentários, porque se for interessante eu crio um vídeo mostrando como que eu fiz. E uma outra coisa que eu também quero tentar dar uma olhada aí nessa próxima semana são as animações. Eu já vi, muita gente já me falou para eu dar uma olhada no Flare, eu não sei nem exatamente o que é isso nesse momento, mas é algo que eu vou descobrir aí também nos próximos passos.
Então os próximos desafios são navegação, gerência de estados e animações, tá? Aí depois a gente vai voltar aqui. Se vocês quiserem, claro, também preciso que deixem aqui nos comentários se vocês querem que eu continue trazendo aqui um resumo do que eu venho aprendendo. E aí, se vocês quiserem, eu trago aqui quais vão ser os próximos passos e o que eu aprendi sobre esses 3 próximos desafios aí. Então é isso aí, vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu!